Jesus nascer, reinando dentro de você. Com olhos de criança, verás entrar a luz, mas o Rei maravilhoso já nos nasceu e é Jesus. Chegou o dia de celebrarmos o Rei Jesus, nasceu pra nos salvar. Os anjos cantam, erguei as vozes, chegou o dia, vamos cantar. Chegou o dia, vamos cantar. As luzes da cidade, todas prontas pra brilhar. Nas ruas ouço as músicas, a noite quer ceivar. Pra ser contagiado, esteja deste pé. Se deixa em ti nascer o grande autor da nossa fé. Chegou o dia de celebrarmos o Rei Jesus, nasceu pra nos salvar. Os anjos cantam, erguei as vozes, chegou o dia, vamos cantar. Chegou o dia, vamos cantar. Ao filho de Deus, prepare um lugar. Veio a nós trazer a paz e alegrar o mundo aqui. Veio dando seu amor. Se veio a este mundo pra salvar o pecador, então abra o coração e aceite a Cristo Salvador. Deixe o bebê nascer e inundar teu ser. Cristo a linda história vai fazer-te renascer. Chegou o dia de celebrarmos o Rei Jesus, nasceu pra nos salvar. Os anjos cantam, erguei as vozes, chegou o dia, vamos cantar. Chegou o dia, vamos cantar. Os anjos cantam, erguei as vozes, chegou o dia, vamos cantar. Chegou o dia, vamos cantar. Chegou o dia, é Natal. Quando o Natal está chegando, todos ficam muito ansiosos. Sim, e tão rápido quanto ele chegou, ele se vai. E dia após dia, continuamos a esperar a época mais aguardada do ano. No dia a dia, enfrentamos tantas lutas e batalhas que ao chegarmos em casa, só queremos descansar e dormir tranquilamente. Assim como aquela pequena vila de Belém há muito tempo atrás. Na minha janela
O Natal está em toda parte. Nós vemos isso nas decorações das casas, espalhadas pelas ruas e nas vitrines e prateleiras das lojas, que antecipam o Natal a cada ano. Mas há muito mais no Natal do que uma brilhante canção e luzes cintilantes. Atrás de cada presente perfeitamente embrulhado, há uma necessidade. Atrás de cada Feliz Natal, dito por uma pessoa, há uma oração silenciosa. Então, onde podemos encontrar aquela peça do quebra-cabeça que está faltando? Talvez nós só precisemos simplesmente voltar para o ponto aonde o Natal começou. Pessoas podemos ver pelo mundo aqui a vagar. Vemos pavor, a medo e solidão. De longe ouvimos os seus gritos, e quem irá para os libertar? Seus corações se querem salvação. Querem amor, clamam por paz. Quem irá os libertar? Mas cada homem que Deus criou pode ganhar sim um eterno lar. Um mundo perdido em densa escuridão, sem ver a luz do sol, pensando que o fim chegou, enfim. A graça de Deus por nós rasgou os céus e nos enviou Jesus, nossa paz. Seu Filho veio a nós e deu-nos amor, deu-nos a paz e enfim nos libertou. E cada ser que se arrepender terá no céu o seu eterno lar. Terá no céu o seu eterno lar. E lá em Belém um bebê por nós nasceu. Não mais perdidos estamos, Pois Jesus nos salvou. Deus nos amou. deu-nos paz e enfim nos libertou. E cada ser que se arrepender, o seu lar terá lá no céu, pois enfim nos libertou. E cada ser que se arrepender, terá no céu o seu eterno lar. Terá no céu o seu eterno lar. Terá. E para sempre, lá no céu, o seu eterno lar. Oh, como desejamos o céu! Vivemos desejando e sonhando com o amor do céu em nosso mundo. Quantas vezes desejamos estar mais perto de Deus, ansiando sentir seu amor mais profundamente, querendo Deus conosco. E assim, a promessa foi feita. A promessa de que Deus seria conosco. A promessa de que o Natal estava chegando foi dita primeiro pelos profetas em pergaminhos desbotados. Foi cantada por sacerdotes em altares de pedra, nas encostas das colinas da Judéia. E estará escrita para sempre no coração do povo de Deus: ó, vem Emanuel. O povo
que andava em trevas viu grande luz. Sobre aqueles que viviam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. No silêncio de um templo, na pureza de um louvor, o escuro foi quebrado, a esperança enfim raiou. Uma chama foi lançada, perfurando a escuridão de um povo que clamava, se ouviu feliz canção. Tu vieste aqui, meu Cristo, pra dar esperança e paz. Tu vieste a nós, meu Messias, para nos salvar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti, para mim virá aquele que será o governante de Israel. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. De Judá, antiga tribo, dos outeiros de Belém, um menino a nós foi dado, para ser o nosso bem. Veio libertar cativos e quebrar os seus grilhões. Aleluia, Deus conosco, o mais digno das nações. Tu vieste aqui, meu Cristo, pra dar esperança e paz. Tu vieste a nós, meu Messias, para nos salvar. Tu vieste aqui, meu Cristo, pra dar esperança e paz. Tu vieste a nós, meu Messias, para nos Maravilhoso és, o grande Deus, Rei da paz, Emanuel. Ele virá por nós. Esta aliança proclamada para as nações passaria a acontecer nas pequenas aldeias. Ele virá por nós. Esta esperança escrita pelos profetas e repetida por inúmeras gerações seria gentilmente sussurrada ao coração de uma menina. E assim, no tempo perfeito de Deus,
sua maior promessa seria realizada. Ele falou através de seu anjo, enviado a uma jovem chamada Maria. Você é escolhida, disse o anjo. O Senhor chama por você. Mas Maria estava perturbada. Não tenha medo, seu filho será o Filho de Deus. Mas como isso pode acontecer? Indagou Maria. Simples, para Deus nada é impossível. Então, que se cumpra em mim o teu querer, Senhor. E Maria se alegrou, enquanto esperava o milagre que se aproximava. A minha alma engrandece ao Senhor. Os montes têm real poder, pois faz o impossível, basta você crer, basta confiar, pois o nosso Rei eterno conhece o coração, é o autor de nossas vidas e nos dá salvação. Chama por você, erga as mãos. Em um sonho, um anjo trouxe paz ao coração perturbado de um homem justo chamado José. Este era o futuro marido de Maria. Não temas tomar Maria como sua esposa, disse o anjo. O que nela está sendo gerado é fruto do Espírito Santo, e você chamará o menino de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, José fez como o anjo ordenou e louvou a Deus por sua fidelidade. Pois cumpriu o prometido, o Filho enviou a um povo tão indigno, se deu o Salvador. Louvor.
E assim, Maria e José partiram para o desconhecido com apenas a sua fé para guiá-los. Glória, glória. Eles fizeram o seu caminho através da noite escura para uma pequena aldeia em um minúsculo estábulo, e lá nasceu a luz do mundo. Glória, glória. E como um trovão, uma multidão de anjos apareceu no céu. Cristo nasceu, cantavam os anjos. Glória em excelsis Deus. Glória, glória, glória. Grande admiração, anjos cantando e a luz raiando, tudo ali tornou-se em canção. A escuridão se foi, pobres pastores não entendiam, mas o anjo disse: não temais, cantai. Glória, dai glória a Deus e Maria. O grande coro se ouvia e o céu se coloria, os anjos a cantar. Glória, glória, glória ao Rei que tudo irá mudar. Cristo hoje nos nasceu. E em todo lugar possa-se ouvir também essa canção lá do céu que diz que o Rei nasceu. O clamor ao céu chegou e Deus mandou o seu Filho amado ali, enviou pra nascer lá em Belém. Glória, glória, o grande coro se ouvia e o céu se coloria, de anjos a cantar. Glória, glória, glória ao Rei que tudo irá mudar. Cristo hoje nos nasceu. Oh, tão impura de homens vis. Os pastores adoraram Jesus ali. Nasceu eterno Rei que traz a vida, era o som que se ouvia. Esse som que vadia terra e céu, vinham anjos adorando. Glória, glória, o grande coro se ouvia e o céu se coloria, de anjos a cantar. Glória, glória, glória ao Rei que tudo irá mudar. Cristo hoje nos nasceu. Glória, glórias a Deus, glórias a Deus. Oh, glória, glórias a Deus, glórias a Deus. In excelsis Deus. Essa canção de amor sempre há de alegrar todo ser que o buscar de todo o coração.
proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores à noite em Belém. Que nos campos os rebanhos guardavam do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 nasceu o Rei de Israel. Natal, 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 nasceu o Rei de Noite de paz, noite de amor, tudo é calmo ao redor. Em Belém nasceu-se Jesus, veio ao mundo trazer-nos a luz. Dorme em paz, ó Senhor, Cristo Rei Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh Jesus, Rei da luz, quão afável é o rosto teu, és o eterno Filho de Deus, veio ao mundo salvar e a nós resgatar. O estábulo está vazio agora. Os céus de Belém não estão mais cheios de anjos, pois o Natal finalmente chegou. Aproxime-se, olhe atentamente. O que você vê? Se você olhar com os olhos focados no mundo, você nunca encontrará o caminho para Belém. Se você olhar com os olhos focados em si mesmo, você nunca verá a criança na manjedoura e estará sempre perdido em uma noite escura e silenciosa. Neste Natal, olhe para a manjedoura. Abra os seus olhos e deixe o bebê de Belém despertar dentro de você. Em seguida, volte para os braços de seu amoroso Pai Celestial e agradeça-o pelo maravilhoso dom do amor que Ele enviou, seu Filho, Jesus Cristo.
Graça e paz em nome de Jesus. Nesse dia 25 de dezembro, quando nós nos reunimos para comemorar o Natal de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, eu quero convidar você para lermos um dos textos mais interessantes sobre o nascimento do nosso Salvador. Ele se encontra em Mateus, no capítulo de número 1, do verso de número 18 ao verso de número 25. Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 25. Mateus está escrevendo e contando-nos a história do nascimento de Jesus. Diz-nos assim o texto: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu quero, desta noite, pensar com você nesse texto, que é um dos textos mais lidos nessa ocasião de Natal. É o texto acerca do nascimento de Jesus. É o texto onde nós lembramos o milagre do nascimento de Jesus Cristo. Nesse texto nós podemos tirar muitas lições, mas nesta noite, desse texto simples, às vezes ele nos confunde. Por que nos confunde? Porque um anjo aparece em sonho para José e fala do nascimento de Jesus. O anjo aparece a José em sonho e diz que o menino, fala do nascimento de Jesus e diz que o menino que haveria de nascer seria chamado de Jesus. Verso de número 21, o anjo diz claramente para José: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mas, de repente, olha o que acontece nesse mesmo texto. De repente, o autor cita uma profecia, dando a entender que ele seria chamado de Emanuel. Verso 22 e verso de número 23 nos diz exatamente isso. Ora, tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Vamos parar para pensar aqui. O sonho, nós vemos que José recebe o anjo, e o anjo diz que o menino vai ser chamado de Jesus. Logo em seguida, nós vemos que a profecia nos descreve que o menino será chamado de Emanuel. Ei, vamos falar aqui sobre essa questão. Parece que é meio confuso isso. José tem um sonho que diz que o menino se chamará Jesus, mas a profecia diz que o menino há de se chamar Emanuel. Espere um pouco, ele deveria ser chamado de Jesus ou de Emanuel? Parece que aqui nós temos uma dificuldade
E é interessante que esse termo, Emanuel, só aparece aqui no escrito de Mateus. Mas eu quero nessa noite pensar com você sobre essa questão, sobre esse versículo. E a explicação que nós temos para essa noite é justamente essa. Jesus nunca foi chamado pelo nome de Emanuel. Seu nome de fato sempre foi Jesus. Ele nunca foi chamado de Emanuel, mas sim de Jesus. O que o texto está mostrando é que Jesus é Emanuel, ou seja, ele é o Deus conosco, que é o significado do nome. A importância aqui não está na palavra Emanuel, mas a importância está no significado da palavra, porque o significado diz Deus conosco. Se Emanuel significa Deus conosco e Jesus é Emanuel, então o que o autor está querendo nos ensinar aqui, o que estava sendo anunciado para José naquele sonho, é que a partir do nascimento de Jesus, nós passaríamos a contar com a presença de Deus em nosso meio. O que estava sendo anunciado para José é que a partir do evento do nascimento de Jesus, nós passaríamos a contar com a presença do próprio Deus entre nós, no meio do seu povo. E isto nos dá grande alegria, nos traz segurança. Sabe por quê? Porque em todos os momentos, nós não estamos sós. Deus está conosco. A alegria que nós temos nesse Natal é de sabermos que Deus está presente na nossa vida. Podemos falar juntos, Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Aí onde você está agora, meu irmão, reunido com a sua família, na sua casa, ou no seu trabalho, ou na viagem, eu gostaria que você repetisse estas palavras junto comigo. Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Vamos todos juntos? Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Eu quero, à luz desse texto, eu quero destacar algumas coisas aqui importantes para mim e para você. Em primeiro lugar, eu quero aprender nesse texto que Jesus mostrou que é o Emanuel ao viver aqui na terra. Jesus mostrou que é o Emanuel ao viver aqui na terra. Vejamos o que diz em João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vemos Jesus chamado de Deus aqui nesse texto. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus também. Mas ainda em João, no capítulo 1, verso 14, nós temos uma declaração de que ele habitou no meio do seu povo. João 1, verso 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. O que nós aprendemos aqui é que Jesus é o Emanuel que viveu aqui na terra. Jesus é o Emanuel que viveu no meio do seu povo. Quando eu olho para a Bíblia, nós vamos encontrar em outras narrações ele se manifestando como Deus presente. Vejamos, Filipe, que teve muita dúvida sobre o caminho, Filipe vai dizer para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus vira-se para Filipe e diz: Filipe, quem vê a mim, vê também o Pai. Quem vê a mim, vê também o Pai. Outro episódio interessante é o episódio de Tomé. Depois de duvidar da ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece junto com os discípulos e Tomé não estava ali,
Mas quando Jesus volta a aparecer junto com os discípulos em outro momento, Tomé estava presente. E quando Tomé percebe que Jesus estava ali, que o próprio Deus estava ali, Tomé vai dizer e vai exclamar dessa maneira: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Jesus é Emanuel. Jesus é Deus conosco. Mas em segundo lugar, eu aprendo também aqui, nesse texto, que Jesus mostrou que é o Emanuel ao acompanhar a história do seu povo. Jesus mostrou que é o Emanuel porque ele acompanha a história do seu povo. Ele disse lá em Mateus 28, 20, Jesus disse aos seus discípulos: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é o Emanuel porque ele não nos deixa sozinho, ele caminha junto conosco. Em todos os momentos da nossa história, o Emanuel se faz presente. O Deus conosco é presente. Em Atos capítulo 9, do verso de 1 a 5, nós encontramos a história de Saulo. Saulo estava perseguindo os crentes, mas naquele momento, nós encontramos algo interessante, porque quando Saulo persegue os discípulos, Saulo está perseguindo o próprio Jesus, o próprio Deus, porque o Emanuel é presente entre eles. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É o Emanuel que está sempre conosco. Em várias outras passagens da Bíblia, nós vemos que o Emanuel se faz presente na história do seu povo, na caminhada do seu povo. Esse Saulo que perseguia os crentes, os discípulos de Jesus, agora ele se encontra com o próprio Jesus, porque Jesus estava com os seus discípulos. Mas lá na frente, em Atos, no capítulo 18, verso 9 e verso 10, Jesus também estava presente com o apóstolo Paulo. Olha o que diz o texto. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O Senhor aparece a Paulo e diz: eu estou contigo, sempre presente, ajudando e encorajando os seus filhos. Quem é Jesus para você? Nessa noite de Natal, você poderia se fazer essa pergunta: quem é Jesus para você? Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus conosco. Mas em terceiro lugar, eu aprendo que Jesus mostra que é Emanuel ao estar conosco agora. Jesus é o Emanuel porque ele está conosco todos os dias da nossa vida, porque ele nos acompanha. Se nós pudéssemos agora testemunharmos acerca desse ano de 2020, ano de pandemia, de perdas, de lutas, anos de dificuldade, nós ouviríamos muitos testemunhos que comprovam que Jesus é o Emanuel, que ele é o Deus conosco.
E Ele é o Deus conosco agora, nesse exato momento. No domingo passado, uma irmã nossa estava apresentando o seu bebê aqui na igreja. E antes da apresentação do seu bebê, ela deu um testemunho aqui na igreja. E ela disse que já havia perco 3 gravidez, 3 gestações. Mas teve um domingo que ela esteve aqui e o pastor Leonardo orou para que as mulheres que quisessem engravidar, para que elas engravidassem. E essa moça disse aqui no seu testemunho que ela saiu daqui com seu coração cheio de esperança. E logo depois disso, ela engravidou. E o domingo passado ela apresentou aqui a pequena Esté, a sua filhinha. Sabe por quê? Porque Jesus, o Emanuel, está conosco agora, nesse exato momento. O Jesus Emanuel está conosco nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. O Jesus Emanuel, ele vai nos encorajando, ele vai acalmando o nosso coração, ele vai nos fortalecendo para passarmos esse momento difícil. Sabe? Jesus Emanuel, o Deus conosco, sempre presente em todos os momentos. Nessa noite de Natal, quando você está reunido com a sua família, aí na sua casa, compartilhando da ceia de Natal, participando da celebração do culto dessa noite, saiba de uma coisa, que o Emanuel, o Deus presente, ele se encontra aí com a sua família, cuidando da sua família. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Eu insisto nessa pergunta, quem é Jesus? Jesus é Emanuel. Jesus é Deus conosco. Mas por último, Jesus mostrará que é Emanuel ao viver conosco na eternidade. Não somente aqui nesse mundo, ele não somente viveu aqui, não somente está conosco agora, mas ele estará conosco por toda a eternidade. João, no capítulo 14, no verso de número 3, ele vai fazer uma promessa aos seus discípulos e vai nos garantir algo tremendo aqui nesse texto. João 14, 3, ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, e Ele estará cuidando de nós eternamente. A Bíblia nos diz isso, lá em Apocalipse 7, de 9 a 17. Ele estará cuidando de nós por toda a eternidade. Quem é Jesus? Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, e Ele mostrará isso ao viver conosco por toda a eternidade. Sabe, essa é uma noite de celebração, essa é uma noite de alegria, mas essa é uma noite de nós olharmos e entendermos que o Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, Ele está presente na minha vida e na sua vida. Por isso, celebre o Natal, se alegre. Se alegre porque Jesus veio ao mundo, Ele viveu neste mundo, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele está vivo junto com o Pai, e Ele nos levará para morar eternamente com Ele. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, em todos os momentos da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe. E que Deus te dê a consciência de uma coisa, de que você não está sozinho, você está com o Emanuel, com o nosso Jesus, o Deus conosco. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar agradecendo a Deus por ter mandado Jesus ao mundo. E é interessante que quando José percebe aquele sonho, recebe aquele sonho, aquela revelação do menino que estava por nascer,
José recebe a orientação de que agora o Senhor estaria para sempre entre nós, estaria conosco todos os dias. A grande alegria que nós temos, mesmo num tempo de pandemia, de dor, de separação de amigos, tanta gente que não poderão comemorar o Natal porque perderam gente, mas em tudo isso, Ele continua sendo Emanuel, Ele continua sendo Deus conosco, acalmando as nossas vidas, tratando o nosso coração, nos consolando e nos confortando. Vamos orar? Aí onde você está na sua casa, vamos orar juntos agora e vamos agradecer essa dádiva que nos foi dada. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela dádiva da vinda, ó Deus, do Emanuel. Obrigado, meu Deus, porque Jesus é o Emanuel, porque Jesus é o Deus conosco em todos os momentos. Obrigado, meu Deus, porque no passado Ele esteve presente com o seu povo. Obrigado, ó Deus, porque hoje Ele está presente entre nós. Obrigado, meu Pai, porque há uma promessa de que nós estaremos com Ele para sempre na eternidade. Obrigado, meu Deus, porque Ele veio de uma forma muito humilde, nascendo, ó Deus, naquela manjedoura, quando, ó Deus, não havia lugar para Ele em lugar nenhum, meu Pai. Mas com certeza, na minha vida e na vida dos meus irmãos, há lugar para Jesus, porque Jesus é Emanuel, porque Jesus é o Deus conosco. Muito obrigado. Fique comigo e fique com todos os meus irmãos nesse Natal, alegrando os nossos corações com a sua doce, santa e agradável presença entre nós. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Feliz Natal para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. No silêncio de um templo, na pureza de um louvor, o escuro foi quebrado, a esperança enfim raiou. Uma chama foi lançada, perfurando a escuridão de um povo que clamava, se ouviu feliz canção. Tu vieste aqui, meu Cristo, pra dar esperança e paz. Tu vieste a nós, meu Messias, para nos salvar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti, para mim virá aquele que será o governante de Israel. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. De Judá, antiga tribo, dos outreiros de Belém, um menino a nós foi dado, para ser o nosso rei. Veio libertar cativos e quebrar os seus grilhões. Aleluia, Deus
Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que foi realizado, Deus, por tudo que foi preparado para abençoar as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela vida, ó Deus, da Sara Venâncio, pela vida dos músicos, dos vocalistas. Obrigado, meu Deus, pela vida da equipe da comunicação, da transmissão. Obrigado por todos, ó Deus, que se empenharam para nos abençoar nessa noite de Natal. Obrigado por tudo que nós vimos e ouvimos aqui nessa noite. Agora, meu Pai, eu peço ao Senhor que nos dê um restante de noite abençoada na Tua presença. Obrigado, meu Deus, porque Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, vivo, presente nas nossas vidas em todo o tempo, Pai. Ó Deus, obrigado, porque nós não estamos sozinhos, meu Deus. Haja o que houver, haja o que acontecer, independente das circunstâncias, meu Deus, nós temos a alegria de que nós servimos, ó Pai, o Deus Emanuel, o Deus presente conosco em todos os momentos. E agora, meu Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse, meu Pai, sobre o povo, sobre os membros da primeira Igreja Batista do Retiro, sobre suas famílias reunidas, sobre os amigos reunidos e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.